Aleluia. Quero trazer aí uns 6, 7 versículos para a glória de Deus. Amém? Falando do evangelho que está encoberto. Somos deuses. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Diz a palavra. Aleluia. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu vou usar a Tua palavra e peço-te que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha falar com cada um de nós dentro da Sua palavra e dentro do Evangelho, para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, aqui na palavra, o qual nós lemos, fala que o nosso evangelho, ele está encoberto. Para os que se perdem, está encoberto. Ou seja, para aqueles que se perdem, para aqueles que voltam para o mundo, fazendo as mesmas coisas, ou pior do que fazia, parou, estacionou, aleluia, não quer mais buscar, não quer mais, aleluia, ter a tua fé no Criador, que é o Deus Altíssimo, aleluia. Então, para esta pessoa, o evangelho está encoberto, o qual ele precisa conhecer, o qual ele precisa saber que Deus é na vida dele, em nome de Jesus, amém? E a Bíblia fala aqui, nas quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, amém? O qual fala que o Deus desse século, ou seja, as pessoas, quando fala o Deus desse século, está falando das pessoas, amém? Está falando, pode ver que é diminutivo aqui, ó, o Deus desse século, né? Ou seja, que aqui quando Paulo estava falando, falava-se daquele povo, que havia ali um povo, né? Havia um Deus naquele lugar ali, havia uns deuses naquele lugar, que estavam cegando o entendimento de muitas pessoas. Ou seja, a pessoa estava enxergando o que é o caminho do Senhor Jesus, mas ali havia um Deus daquele século que fazia o quê? As pessoas acabar acreditando numa coisa ilusória, o qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é o Deus, aleluia, mas sim o Deus daquele século cegou o entendimento de muitos, né? Então esse Deus que cegou o entendimento não é, aleluia, hoje. Hoje Deus está abrindo nossos olhos. Mas na época, quando Paulo escreveu aqui que o Deus daquele século cegou o entendimento de muitos, eles estavam trazendo um evangelho transtornado, um evangelho mudado, um evangelho de uma forma que vinha, muitas das vezes, a fazer as pessoas errar contra o próprio Deus. Então, o que acontece? Hoje é a mesma coisa. Se a Bíblia está dizendo uma coisa, o sistema fala outra coisa em cima do versículo, o que eu sigo? Ou Deus ou o líder que está me mandando eu fazer? Eu sigo Deus. E se a Bíblia está falando que não é, por que eu vou seguir um sistema religioso que está falando que é para fazer? Então eu não posso. Porque se eu for contra o que está dentro da palavra, vamos dizer assim, são deuses que estão cegando o entendimento de muitas pessoas hoje. E ninguém quer que você entenda o evangelho da graça. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá um versículo na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 5. Aleluia. Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 5. Diz a palavra do Senhor: E nos predestinou para filhos de adoção, porque Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade,
Aleluia. Neste versículo, a palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele nos predestinou. Ele nos predestinou para filho de adoção. Quer dizer que eu não sou servo, eu sou filho. E o Senhor que predestinou como filho de adoção, como por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Hoje, eu e você, nós somos filhos de Deus, filhos, aleluia, de nosso Senhor, o qual fala que foi Ele que predestinou, foi Ele que quis fazer isso por mim e por você, mesmo sabendo que nós somos errados e falhos, mas Ele nos predestinou como filhos para a sua glória. Amém? Aleluia. Vamos arrumar um versículo na palavra do Senhor? No livro de Salmo, louvado seja Deus, Salmo 82. Aleluia. Salmo de número 82. Graças a Deus. Salmo 82 e de número 1 em diante. Diz a palavra: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? 3. Fazei justiça aos pobres e aos órfãos, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado e tirai-os da mão do ímpio. 5. Eles não conhecem e nem entendem, andam em trevas, e todos os fundamentos da terra vacilam. Aleluia. 6. E eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Aleluia. Aqui já está dizendo: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece? Esse é um evangelho que ele está encoberto, o qual nós somos deuses. Você pode ver que aqui Davi fala, aleluia, no seu cântico, que nós somos deuses e também nós somos o quê? Nós também somos filhos do Altíssimo. Davi já falava que nós na terra somos deuses e todos nós somos filhos do Altíssimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver, irmão, um versículo na palavra do Senhor, onde se encontra no livro de Evangelho de João. João, capítulo de número 10. João, capítulo 10, versículo 33. Em nome de Jesus. Só mais esse e mais 3 versículos, amém? João, capítulo de número 10 e versículo número 33 em diante. Do 33 ao 36. Diz a palavra: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? 35. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, as escrituras não pode ser anulada. 36. A mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Aleluia. Então, irmãos, aqui já fala também, o qual o próprio Senhor Jesus fala, que quando o fariseu estava ali, aleluia, muitas das vezes, né, eles estavam ali, o que acontecia? Os judeus ali responderam, né, o Senhor, e o Senhor falou o quê? Não está escrito lá na lei que vós sois deuses?
Aleluia. Então, o que acontece? O próprio Senhor fala que nós somos deuses, aleluia, e também filho do Altíssimo, para a glória de Deus. Amém? Vamos ver um versículo na palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Diz a palavra: pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Aleluia. Aqui então está dizendo também que o próprio Deus disse que ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Então, irmãos, a palavra ela é bem clara para todos nós entender. E essa palavra estava encoberta. Ou seja, esse evangelho estava encoberto, mas hoje está sendo revelado para mim e para você. Aleluia. Com amor e com carinho. Porque nós, na terra, nós somos deuses e filho do Deus Altíssimo. Aleluia, o qual diz a palavra. Amém? Vamos ao versículo na palavra do Senhor, no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 2 e versículo 47. Daniel, capítulo 2 e versículo de número 47. Aleluia. Daniel, capítulo 2, versículo 47, diz a palavra do Senhor: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e relador de mistérios, pois pudeste revelar este segredo. Aleluia. Então, irmãos, aqui também o rei Nabucodonosor disse a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Aleluia, qual diz a palavra. E o Senhor é dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este segredo. Ou seja, Deus usava Daniel, quando o rei precisava, ele falava o sonho para Daniel, e pela graça de Deus e misericórdia na vida de Daniel, Daniel revelava o sonho de Nabucodonosor, ou seja, e ele viu realmente que existia um Deus, que era o Deus dos deuses, aleluia. O próprio rei decretou diante de Daniel e das pessoas que existia um Deus, que era acima de todos os deuses, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ver mais um versículo na palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, e versículo de número 13 e 14, para a glória de Deus. Só mais esse um, amém? 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 13 e 14, diz a palavra: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós não somos como Moisés, que ponhava o véu na sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Mas os sentidos dele foram endurecidos, porque até hoje, no dia de hoje, o mesmo véu de Moisés, o mesmo véu, está por levantar por lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido foi tirado, arrancado, tirou fora. Jesus, ele tirou, aboliu, arrancou fora a lei dos mandamentos e colocou, estabeleceu a sua lei. Aleluia. A lei de Jesus, ele deixou a sua lei. Qual que é?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então, o que acontece? No versículo 14, fala que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Lá fala que Cristo veio para cumprir a lei. E ele cumpriu no nosso lugar. E da cruz para frente, na cruz para frente, ele aboliu a lei e estabeleceu a graça. Aleluia. Para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, nós somos deuses. E Deus, aleluia, chama nós ainda de filhos do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém? Está encerrado esse culto, amém? Graça e paz, em nome de Jesus.